Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um treinamento do nosso programa de desenvolvimento humano e organizacional. E hoje com um tema muito bacana, muito importante, que é a inteligência emocional no trabalho. Então, a gente vai passar aí por conceitos do que é essa inteligência emocional, quais são os benefícios, quais são as etapas que tangem o desenvolvimento dessa inteligência emocional, como que eu posso desenvolver e muito mais, tá bom? Então, vamos lá. A inteligência emocional, então, ela é uma habilidade de identificar, entender e gerir as próprias emoções em situações ali diversas, em situações às vezes que tira a gente do eixo, que desregula essas emoções, né? Então a gente vai descobrir a importância desse conceito e como desenvolver essas habilidades. Então eu tô ali no meu ambiente de trabalho e aí algo me deixa muito irritada, muito alterada, agressiva, nervosa. E aí a inteligência emocional ela vem nada mais, nada menos para que isso, para que eu possa saber me controlar, controlar as minhas emoções e às vezes eu não acabe descontando no outro. É uma agressividade, por exemplo, que às vezes era só um estresse de um momento, de uma situação específica. Bom? E aí, Micaela, quais são as vantagens para eu estudar inteligência emocional, para eu entender inteligência emocional e para eu querer desenvolver inteligência emocional? Então, maior autoconhecimento, né? A inteligência emocional ela ajuda a entender melhor as próprias emoções, aumentando a autoestima e a autoconfiança. Gente, não tem como a gente desenvolver inteligência emocional se antes a gente não desenvolver o autoconhecimento, porque eu preciso me entender, eu preciso entender como funcionam as emoções, preciso entender quais são as emoções, né, que a gente pode sentir. A gente fica muito apegado, às vezes, ao conceito de emoções de raiva, tristeza, alegria, felicidade. E aí a gente fica apegado a esses 4 conceitos de emoções principais, né? Mas quando você vai estudar emoções, você vê que tem uma gama, tem centenas de emoções que um ser humano pode sentir. Então, às vezes, quando você está se sentindo com raiva, você não está só sentindo raiva, você está sentindo, às vezes, um ciúme, tá sentindo, tô feliz. Você não tá só feliz, você pode estar emotivo ao mesmo tempo. Então, assim, tem uma gama de emoções que um ser humano pode sentir ao mesmo tempo e pode estar sentindo naquele momento. E a gente, às vezes, se limita só a essas 4 emoções. Então, a gente precisa se autoconhecer, conhecer as emoções que nós mais sentimos, saber denominar em determinadas situações qual é aquela emoção que eu tô sentindo. Opa, para. O meu chefe pediu para eu alterar alguma coisa. E aí eu fiquei irritado com isso. Mas por que eu tô irritado? Por que isso me tirou do eixo? Por que isso me deixou com raiva? Um colega de trabalho veio e disse alguma coisa para mim. E eu não gostei. Tá, mas por que isso me deixa tão irritado? Por que isso me deixa tão agressivo? Então, é entender esses gatilhos, entender como nós funcionamos para a gente poder tratar. Então, se determinada situação me engatilha um comportamento, se o meu colega de trabalho me pediu alguma coisa, me engatilha a raiva, então eu tenho que eu conhecendo isso, eu vou ter mais força para poder trabalhar isso. De quando ele me pediu alguma coisa, não, meu corpo já vai sentir raiva, então pera, vou criar estratégias para que não aconteça isso, para que eu controle, para que eu não responda para ele de forma ríspida. Então isso é o desenvolvimento da inteligência emocional e ele é a base dele é o autoconhecimento, tá bom? Melhor convivência. Então, o autocontrole emocional, ele evita conflitos e permite construir relações mais saudáveis e íntimas com outras pessoas. Então, gente, acontece muito. Às vezes eu tô estressada, tive um dia péssimo, e aí uma outra pessoa vem e fala comigo, e aí eu vou lá e acabo descontando tudo nessa pessoa. E aí, às vezes, não era nem a pessoa, nem a situação, era porque vem de um histórico de estresse do dia. E aí é isso, esse é o autocontrole emocional, que apesar de você ter passado por um dia ruim, por uma semana ruim,
ter acontecido fatos que não foram agradáveis, você não descontar em qualquer pessoa, você saber gerir isso, entendeu? E mais resiliência. Então, a gestão emocional eficaz, ela ajuda a lidar melhor com situações difíceis e reduz o estresse, aumentando a capacidade de adaptação, tá bom? Quais os benefícios profissionais? Então, maior eficiência. A inteligência emocional, ela aumenta a produtividade e a capacidade de resolver problemas em equipe. Maior liderança. Então, o autogerenciamento emocional permite liderar com mais eficácia e construir equipes mais motivadas. E mais comunicação eficaz. Então, a consciência social e as habilidades de relacionamento permitem a comunicação clara e persuasiva. Então, pensando nessa trilha de autoconhecer, de se autocontrolar, ela vai trazer, então, uma maior eficiência, uma maior habilidade de liderar e uma melhora na sua comunicação. Uma coisa vai estar ligada à outra. E aí eu vou ir mais fundo com vocês, para a gente entender cada vez mais sobre o assunto inteligência emocional. E aí eu trouxe os 5 pilares que são a base para o desenvolvimento dessa inteligência emocional. Então, autoconhecimento emocional, autogestão emocional, consciência social, gestão de relacionamentos e automotivação. A gente vai passar um por um e vamos falar sobre os 5 pilares. Então, número 1, né, o pilar do autoconhecimento emocional. Então, isso envolve a capacidade de reconhecer e compreender suas próprias emoções. Quanto melhor você entender o que está sentindo, por que está sentindo, mais capaz será de lidar com essas emoções de maneira construtiva. Então, aquilo que eu falei para vocês. O autoconhecimento emocional, o autoconhecimento de si, ele é a chave para o desenvolvimento de uma inteligência emocional. Micaela, como que eu desenvolvo isso? Como que eu faço isso? Pessoal, o primeiro caminho é a terapia. Não adianta a gente falar que terapia não é para mim e terapia só tem muitos tabus ainda em cima de fazer terapia, né? Terapia para quem tá com algum problema, terapia pra gente louca. E, gente, a base de você fazer uma terapia, a base de você ir atrás de um psicólogo é justamente isso. É primeiramente tudo o autoconhecimento. É você se autoconhecer, você coloca pra fora, você externaliza as suas emoções, as suas fragilidades. Então, na terapia, você vai desenvolver esse autoconhecimento, você vai entender, olha, tal situação pra mim é estressora, tal situação pra mim engatilha raiva, engatilha felicidade. Esse tipo de situação aqui, hoje eu ainda não consigo controlar, e aí você vai aprender a controlar. Então, gente, principalmente terapia. E tá sempre estudando. O autoconhecimento também, ele vem de você experienciar coisas que você gosta. Então, você se permitir mais estar com você, né? Fazer as coisas que você gosta, procurar entender o que tem muitos casos de pessoas que não sabem nem o que gosta, que não tem o prazer da sua própria companhia, o prazer de fazer aquilo que quer. Então, você também entender isso. Nossa, eu gosto muito de passear aos domingos com meu cachorro no parque. Só eu e o meu cachorro. Isso me traz paz, me traz tranquilidade, é um momento de reflexão. Isso, gente, também é desenvolver o autoconhecimento, tá bom? Segundo ponto, então, a autogestão emocional, né? Então, depois de reconhecer suas emoções, a próxima etapa é gerenciá-las de maneira eficaz. Isso inclui a capacidade de controlar impulsos emocionais, lidar com o estresse, manter a calma em situações difíceis e adotar uma abordagem construtiva para lidar com os desafios emocionais. Então, gente, aquela situação. Eu estou estressada, eu venho de uma semana de muito estresse e às vezes eu não me conheço, eu não tenho inteligência emocional, chego em casa e desconto isso na minha família, desconto isso no meu esposo, na minha esposa, no meu namorado, na minha namorada. Acontece
Muito, não é verdade? Então é isso. Quando você conhece, você tem essa percepção de não, realmente eu estou muito estressada essa semana, eu estou agressiva, eu estou chateada, e aí você traz à tona esses sentimentos que você está sentindo e faz essa autorreflexão. Então, se eu estou assim, eu tenho que tomar controle das minhas emoções. Não é deixar de sentir, que a gente vai sentir, eu vou sentir raiva, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir mágoa, mas é eu controlar, não deixar que essas emoções falem por mim, não descontar no outro. E aí desenvolver estratégias para isso. Então, se eu venho de uma semana estressada, eu chego em casa, eu posso falar pro meu esposo, olha, eu venho de uma semana muito estressante, eu não quero ser ríspida com você, mas eu gostaria de tirar um momento para mim. E aí você ter esse foco de escape. Às vezes ir ler um livro, assistir uma série, um filme, para você controlar a sua emoção, você voltar para si, permitir se sentir com racionalidade e não explodir e dizer coisas ruins para qualquer pessoa, tá bom? 3, então, a consciência social, né? Então, a inteligência emocional também envolve a habilidade de perceber e entender as emoções das outras pessoas. Isso inclui empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar dos outros e compreender suas perspectivas e sentimentos. Então, imagine o contrário, né? Imagine que é o seu companheiro, sua mãe, seu pai, que está chegando em casa muito estressado, muito bravo, brigando e tudo mais. E aí, gente, a consciência social faz parte da inteligência emocional. Pode ser que a pessoa que está do seu lado, ela ainda não desenvolveu, mas você está em processo de desenvolvimento e faz parte. Então, você, se é a pessoa que vai falar assim, olha, eu entendo que você vem de uma semana estressante, que seu trabalho está muito estressante, mas o que você acha de você ir fazer isso que você gosta? Ou a gente fazer isso que eu sei que você gosta, eu sei que vai te relaxar. Então, gente, isso também é ter consciência social. Próximo ponto, gestão de relacionamentos. Então, uma vez que você esteja ciente das emoções de outras pessoas, é importante lidar como gerenciar seus relacionamentos de maneira eficaz. Isso inclui habilidade de comunicação, resolução de conflitos, construção de relacionamentos positivos e colaboração. Então, gente, uma situação ela pode engatilhar várias coisas. E aí a gente sempre lembra, a inteligência emocional é o domínio, é você não deixar as emoções tomarem conta. E aí, se você entende as emoções da outra pessoa, é você deixar esse espaço para lidar com as emoções dessa outra pessoa também, para fazer a gestão dessas emoções. Então, a comunicação. Olha, me fala o que você está sentindo. Ah, você está estressado. Eu posso fazer alguma coisa por você? Ou você gostaria de ficar sozinho? Ou vamos fazer isso que eu sei que te relaxa. Então, comunicar, tentar gerir, ter essa habilidade, tá bom? E aí, por último, a automotivação. Então, a automotivação, ela envolve a capacidade de direcionar suas emoções de maneira positiva para avançar objetivos. Isso inclui ter metas claras, manter o otimismo, preservar diante de desafios a ser resiliente. Então, gente, nós vamos passar por desafios o tempo todo. A vida, eu gosto de falar que é uma montanha russa, né? É altos e baixos, altos e baixos. E os baixos nos impulsionam para o alto. A gente tem que ter sempre ciência disso. Viver é estar numa constante montanha russa de altos e baixos. Então, não existe felicidade sem a tristeza. Não existe o bom sem você saber o que é ruim. É natural da nossa vida. A gente vai passar por momentos de extrema felicidade e de extrema tristeza. É o curso natural da vida. E aí, quando vier esses momentos desafiadores, esses momentos ruins, esses momentos de tristeza, nós, como pessoas que estamos desenvolvendo inteligência emocional, temos que ter a capacidade de nos automotivar, de nos auto-perceber, de parar e pensar, isso que eu tô falando pra vocês, olha, eu tô passando por um momento ruim, tô passando por uma dificuldade financeira, tô passando por um luto, acabei de perder uma pessoa,
ou passando por muita dificuldade no meu trabalho, mas é você se auto-entender que aquilo é um momento. É um momento que você está passando, você deixar você sentir todas as emoções que vierem com esse momento. E, por fim, você se automotivar. Vai passar, vou criar estratégias. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para essa automotivação? Não. Eu tô com um problema no trabalho, o que eu posso fazer para resolver? Não, já entendi que eu tenho que fazer isso, isso e isso, vai funcionar e eu vou sair disso. Então, é você estar sempre ali se automotivando, tá bom? Então, esses 5 pilares da inteligência emocional são interconectados e essenciais para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, o sucesso pessoal e profissional e o bem-estar emocional. O desenvolvimento da inteligência emocional pode ser uma jornada contínua que requer autenticidade, reflexão e prática constante. Então, gente, não é fazendo um curso, fazendo um treinamento, pronto, fiz e desenvolvi inteligência emocional. Não, é constante. E lembrem-se, olha, nossa, eu tava a autorreflexão, né? Tava indo tão bem, aí fui lá, explodi com o meu chefe, explodi com o meu colega de trabalho, fui agressivo. Então, não se frustre. Pode ser que vá haver momentos que você realmente não vai conseguir controlar suas emoções, mas que você utilize desses momentos para autorreflexão, para você parar e repensar o que você não conseguiu controlar, qual foi o gatilho, para que você possa, para que não aconteça novamente, tá bom? Então é uma prática constante. Os pilares eles estão interligados. Então é sempre você estar ali se automotivando, refletindo e praticando, tá bom? E aí falar um pouquinho mais do desenvolvimento da inteligência emocional, né? Então, autoavaliação e reflexão, identificar emoções próprias, identificar pontos positivos e áreas que precisam ser trabalhadas. Então, pessoal, vocês podem muito bem fazer um mapa junto com o psicólogo de vocês, ou só vocês, dessas emoções. Quais são as emoções que você mais sente durante o dia? Quais são as emoções que você mais sente durante a semana? E aí você pode ter um peso. Tô sentindo muitas emoções que são ruins. E aí você vai se autoanalisar. Quais são as situações que estão me gerando essas emoções ruins? O que eu preciso fazer para controlar essas situações? Para tomar um outro rumo para essas situações? Então, vocês estão vendo que é uma reflexão constante. Práticas de autogerenciamento, então meditar, praticar exercícios físicos, manter um diário, adotar hábitos saudáveis e controlar pensamentos negativos. Gente, o ato de meditar é fenomenal. Traz você para ter consciência de si mesmo, consciência do seu corpo. Exercício físico, você está ali fazendo uma caminhada, você está ali refletindo, pensando. Manter um diário é uma estratégia muito bacana para você colocar no papel as emoções, os seus sentimentos, como foi o seu dia, hábitos saudáveis, controle de pensamentos negativos. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai dizer que pensamentos geram sentimentos que geram ações, tá? Então, tudo tá aqui, nessa teoria, né? Tudo tá na nossa cabeça. Então, se eu fico aqui pensando, meu chefe vai me demitir, meu chefe vai me demitir, meu chefe vai me demitir. Vai me gerar um sentimento o quê? De tristeza, de agonia, às vezes de raiva, de sofrimento. E aí, qual que pode ser o meu comportamento? Eu posso comportar de uma forma mais reclusa, de me afastar do meu chefe, ou posso me tornar um pouco mais agressiva. E às vezes, esse pensamento só tá na minha cabeça. Às vezes, meu chefe só tá ali também, tendo uma semana difícil, com bastante coisas, e não é nada relacionado a mim. Então, vocês entenderam como uma coisa tá ligada à outra? E aí, se eu tenho esses momentos de autogerenciamento, de reflexão, não, pera. Por que eu acho que meu chefe vai me demitir? O que eu fiz? O que aconteceu? Eu pedi um feedback? Eu falei com ele? Então, vocês entenderam? Então, é você se trazer para a realidade, você refletir sobre a situação para que você controle as suas emoções, tá bom?
Empatia e compreensão dos outros, então desenvolver a consciência social por meio da prática de escutativa e de observação de outras pessoas. O mesmo exemplo do chefe, então às vezes ele não tá ali falando muito comigo essa semana, porque ele tá com um problema em casa, um problema com a família, um problema no próprio trabalho de algum projeto que não tá dando certo. Então, é você desenvolver essa consciência social, se colocar no lugar do outro para entender o que está passando com o outro também. E a comunicação eficaz, que vem como uma chave para fechar. Então, aperfeiçoar as habilidades de comunicação para expressar sentimentos de forma clara e objetiva. Então, a comunicação, pessoal, ela sempre vai ser chave de tudo. Não custa nada a gente perguntar para o outro, olha, eu me refleti, mas mesmo refletindo, eu cheguei à conclusão de que você tá com a cara fechada para mim, que você falou alguma coisa que eu não gostei e tal, mas eu queria conversar com você e entender isso mesmo, aconteceu alguma coisa, tem algo que eu posso fazer. Então, a comunicação eficaz, ela é a chave também para tudo, tá bom? Então, a aplicação da inteligência emocional, né, para liderança. Então, a gestão de pessoas envolve muitos desafios emocionais, como lidar com conflitos, incentivar a equipe e tomar decisões complexas. O trabalho em equipe, então, saber lidar com as emoções dos outros, é imprescindível para trabalhar com equipes produtivas e saudáveis. Para a tomada de decisão, então, a inteligência emocional permite avaliar as opções e implementar as soluções de forma mais ponderada e racional. E o gerenciamento do estresse. Desenvolver a inteligência emocional ajuda a lidar com o estresse de forma mais eficaz, evitando problemas de saúde e improdutividade. E aí eu trouxe para vocês, né, um mapa do equilíbrio emocional. Então, como tratar essas emoções, né? Às vezes a gente tá ali num turbilhão de emoção, num turbilhão de sentimentos que tá acontecendo. Então, pessoal, vocês se responderem quando acontecer esses momentos, essas 4 perguntas. Coloca no papel. O que estou sentindo? Tô sentindo raiva, tô sentindo tristeza, tô sentindo felicidade, tô me sentindo amada, tô me sentindo com ciúme. O que eu estou sentindo? Trazer isso pro papel, externalizar essa emoção, dizer nome para o que tá aqui dentro. 2, o que aconteceu que me faz sentir assim? Então, eu estou me sentindo com muita raiva porque alguém gritou comigo no ambiente de trabalho. Então, o que aconteceu que me fez sentir assim? Alguém gritou comigo. 3, de que forma eu interpretei a situação? Eu interpretei que a pessoa foi muito sem educação comigo, me humilhou, falou coisas que não devia, gritou, então eu interpretei dessa forma. E aí, a pergunta 4, qual seria outra forma de enxergar isso? E traz todos aqueles outros pilares que eu falei para vocês, né? O que levou, gente? Qual que é a outra forma? Era um momento que estava todo mundo alterado, era um momento de muita pressão, o que eu poderia ter feito? Então, assim, né? Qual seria a outra forma de enxergar que não com todos esses sentimentos ruins? Bom? Então, esse é um mapa do equilíbrio emocional. Funciona muito. Eu trouxe esse exemplo de exercício para vocês. Então, sempre que vocês sentirem que as emoções estão tomando vocês. Gente, é mais fácil exemplificar com exemplos de emoções ruins, mas a gente pode trazer esse exemplo para emoções boas também. Às vezes, o excesso ele nos cega também dessa forma. Então, assim, esse mapa ele funciona para tudo. Bom? E aí, então, pessoal, a inteligência emocional, ela é uma habilidade fundamental para a vida e para o sucesso profissional, que pode ser desenvolvida por meio de práticas diárias, autoconhecimento e empatia com as emoções dos outros. Então, gente, inteligência emocional é para a vida. Assim, para a gente saber lidar melhor em todas as situações, principalmente quando eu falo no ambiente de trabalho, sabe? A gente já vive, assim, numa constante cobrança, numa constante pressão. A gente sabe que o ambiente de trabalho, ele é assim.
numa rotina, a gente tem casa, a gente tem família, a gente tem o trabalho, a gente tem o estudo, a gente tem os nossos projetos, os nossos sonhos. Então, assim, a vida, ela é muito ampla. Então, se a gente não saber lidar com nós mesmos, com as nossas emoções, perante tudo isso, a gente entra em colapso. E acaba que pode ser que a gente torne as situações, o gerenciamento dessas situações de uma maneira ruim. Então, imagina, um presidente de uma empresa, um diretor de uma empresa que não tem inteligência emocional, que grita com as outras pessoas, que estoura nos corredores, que fala alto com todo mundo, que é estressado com todo mundo. Imagina como que é o clima dessa empresa. O pessoal que vai assistir o treinamento, que é da ponta, imagina, gente, um enfermeiro que grita com os pacientes, que chora na frente dos pacientes, que ri alto na frente dos pacientes, que não controla suas emoções na frente do paciente. O paciente, ele tá, às vezes, numa posição de dor, que está passando por alguma doença, sabe? Já é um ambiente muito difícil, né? Para o paciente. E aí, imagina um enfermeiro agindo dessa forma, sem controlar as suas emoções. Não é um cenário que a gente pensa assim, meu Deus, não seria bacana, seria irreal de pensar. E aí é isso que eu quero trazer para vocês, que às vezes a gente age dessa forma e nem percebe. Então, a inteligência emocional, ela tá aí para isso. A gente precisa desenvolver para a gente não tornar um tipo de profissional dessa forma. Um alto cargo de diretor, por exemplo, de direção, ele exige uma alta habilidade de inteligência emocional. Porque ele vai lidar ali com outras pessoas, ele vai liderar, ele vai dar com projetos de alta responsabilidade. Pensa se ele não tiver inteligência emocional, como seria, tá bom? Pessoal, então é isso. A inteligência emocional é a chave que abre as portas da compreensão, da empatia e autodomínio, iluminando o caminho para relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais plena. Inteligência emocional, então, é pra vida, pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais desse treinamento. É um tema muito amplo, que assim, exige muito estudo, exige muita autopercepção e reflexão. Então, a gente vai estar sempre trazendo para vocês assuntos relacionados para a gente estar em constante evolução, desenvolvendo a nossa inteligência emocional, tá bom? Obrigada, pessoal!